Bom dia, graça e paz. Bom dia, graça e paz. Quem está vivo estará ao vivo comigo, direto de Brusque, Santa Catarina, Brasil. Ih, quanto tempo, né? É que eu não gosto, eu faço live ao vivo, né? Ao vivo no Face, mas eu prefiro fazer mais no YouTube, porque o YouTube eu faço ao vivo no meu Note. Aí fica mais fácil, né? Porque aí depois eu tenho que ficar gravando, cortando, editando e postando no YouTube. Vamos louvar a Deus em espírito e verdade, porque a igreja somos nós, não é verdade? A igreja somos nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos, não adianta fugir da realidade. Papai do céu foi para a cruz, morreu, ressuscitou no terceiro dia, para que nós vivesse a graça de Deus de graça, sem pagar nada, sem fazer sacrifício. Por isso que eu montei esse canal no YouTube. Esse canal no YouTube, a nova geração, Jesus ressuscitado, foi para isso. Foi para isso, para que nós possamos viver a graça de Deus de graça na nossa vida. Chega de pagar sacrifício, chega de viver assim, entendeu? Vamos viver a graça de Deus de graça, gente, reinando em vida, em gozo, em alegria, em paz, em perdão, repartindo pão e com a justiça de Deus. É isso aí, gente, é tão gostoso. É isso aí. Para nós poder adorar Deus em qualquer lugar, porque o Papai do Céu, ele habita no nosso coração. Ele faz morada dentro de nós. É isso. Pra que você fica buscando Deus em quatro paredes? Se Papai do Céu mora dentro de nós, ele faz morada dentro de nós. Nós temos que buscar o Cristo ressuscitado ao deitar e ao levantar, dia e noite, 24 horas. Por quê? Porque o Papai do Céu, ele não dorme, ele vive. Ele prometeu: vou para a cruz, pagar tudo vai ser consumado, tudo vai ser pago. Entrego o meu espírito para que nós vivêssemos a graça de Deus de graça, sem pagar nada. Por isso que a nossa adoração, ela tem que ser de verdade. E essa adoração que o Papai do Céu, ele aceita de coração, aquela adoração que você adora em espírito e verdade, que nem agora. Eu tô dentro do meu carro aqui, adorando a Deus em espírito e em verdade. Por quê? Porque é isso que o Papai do Céu deixou. Mas as pessoas, elas não estão compreendendo, elas não estão entendendo o sacrifício que o Papai do Céu fez na cruz do Calvário. Elas não estão entendendo que nós precisamos viver a graça de Deus de graça através do apóstolo Paulo, que ele foi escolhido para falar da graça de Deus de graça para nós. A partir de Romanos até Hebreu, o povo precisa se libertar de vez, para que nós possamos viver nesta terra unidos uns com os outros, porque a igreja, ela é unida, mas não em quatro paredes. A igreja verdadeira do nosso Pai, o Cristo ressuscitado, ela é unida através de pessoas, eu e você, nós, junto, um corpo, porque o Papai do Céu, ele é o cabeça, e nós somos o corpo.
Então, se Papai do Céu é o cabeça, eu sou o corpo. Se o Papai do Céu é o cabeça, você é o corpo. Se o Papai do Céu é o cabeça, nós somos o corpo. E esse corpo pertence ao Espírito Santo de Deus. Entendeu? É isso, gente. O povo não está entendendo que nós temos 2 evangelhos. O povo não está entendendo que nós temos 2 alianças. O povo não está entendendo que nós temos 2 pactos. O povo não está entendendo que nós temos a lei e a graça. A lei e a graça não combinam. Por quê? Porque a graça foi vinda pelo Cristo ressuscitado. E a lei, Papai do Céu, estava debaixo de lei. Por isso que a lei mosaica, a lei judaísmo, ela tinha que vir. Porque ela foi um aio para nós. Até que nós chegássemos na maturidade. Você precisa entender que você não precisa tomar leitinho mais. O leitinho, ela vem da lei. E a graça, ela vem do entendimento, do conhecimento, do discernimento. Então eu, Rosana Cruz de Jesus Lins, não precisa mais ficar tomando leitinho das pessoas. Ficar me alimentando das pessoas. Por quê? Porque eu já estou firmado em Cristo ressuscitado, na nova aliança, no novo pacto, o evangelho genuíno puro, na graça de Deus de graça, vivendo uma nova aliança por meio da fé, por meio do Espírito Santo. Então eu não preciso ficar tomando leitinho. Eu já tomei muito leitinho. Mais de 35 anos. Católica Presbiteriana do Brasil e Calvário. Chega de leitinho, gente. Vamos entender o que o Papai do Céu conquistou lá na cruz, lá no madeiro, de graça, para que hoje você possa desfrutar, reinando em vida, em gozo, em alegria, em paz, em perdão, em amor, repartindo pão e na justiça de Deus. O povo tem que entender que nós não precisamos de intermediário. Por isso que o papai foi para a cruz, morreu e ressuscitou. Porque o intermediário entre Deus e o homem é só o Cristo ressuscitado. Na nova aliança, no novo pacto, por meio da fé, por meio do Espírito Santo. Tá difícil entender? Vai para as Escrituras, vai para o evangelho genuíno, puro, que o Papai do Céu deixou nesta terra. O antes e o depois. Mas nós precisamos viver o depois, porque o antes não serve, a gente só retém o que é bom. Mas viver só depois da cruz. O que é depois da cruz? Eu já falei nos outros vídeos, vou repetir até o último fôlego de vida que o Papai do Céu vai me dar aqui nesta terra. Até morrer aqui, reinando já em vida, para quando eu tiver meu último suspiro, ir direto para o Pai. Não é dormindo, gente. Direto para o Pai. Que nem o homem da cruz. O ladrão. Então é isso que vocês precisam entender. Eu tô vendo muitas postagens que muitos falam que estão vivendo a graça de Deus, mas ainda estão no leitinho. Não podemos viver no leitinho. O que é leitinho? É a pessoa ficar ensinando sempre, 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 sendo que o Papai do Céu já ensinou, ele já deixou pronto para nós pegar e ler as Escrituras. Lá tem o antes, lá tem o depois. Você, quando vai para uma escola de ABCD, para você entender e falar e escrever, você vai ficar o resto da vida estudando primeira série, ensino fundamental, ensino médio, faculdade? Não! Uma hora você vai terminar, você vai concluir, você vai exercer a tua profissão, você vai exercer a tua escolaridade. É a mesma coisa
Papai do céu, ele deixou aio. O que é o aio? O aio é quando a gente estava vivendo debaixo de maldição, que é a lei. A lei o quê? Antiga. Aquela lei de Moisés, os 10 mandamentos, e assim vai. Depois que Cristo ressuscitou no terceiro dia, o apóstolo Paulo, ele foi o único apóstolo escolhido para falar da graça de Deus para nós. Eu estou 2 anos liberta do sistema religioso desde de 2018. Março de 2018, eu tive a revelação da graça de Deus pela palavra, os olhos iluminados pela palavra, o véu retirado de judaísmo, mosaico, a lei antiga pela palavra. Tudo tem que ser pela palavra. Fora da palavra não é o evangelho puro, genuíno do nosso Cristo ressuscitado. Foi tudo pela palavra. A mente foi liberta pela palavra. Então tudo começa pela palavra de Deus, para que nós se liberte daqui, da mente, para depois ir para os olhos e depois o coração, tirar aquele véu que separava e agora não separa mais. Por quê? Porque o Papai do céu, ele rasgou o véu de cima a baixo. Ele rasgou para que nós não precisamos mais viver em lei. As 613, acabou, chega. Nós precisamos viver a graça de Deus, de graça. Por isso que eu estou passando para vocês o evangelho genuíno puro de graça. Porque não pode ser cobrado. Se você estiver cobrando o evangelho genuíno puro, se você estiver cobrando, se você estiver pagando... Bom dia, meus seguidores. Oi, bom dia, amigão. Graça e paz. Se você estiver cobrando, você não pode fazer isso. Porque o Papai do céu, ele morreu de graça. Então tem que ser tudo de graça. Eu, Rosana Cruz de Jesus Lins, está passando para vocês que, graças a Deus, obrigado, Senhor Jesus, eu agradeço todos os dias a Deus, porque tem redes sociais. Então, o que acontece? Se tem redes sociais, vamos aproveitar essas redes sociais e falar a verdade. Mas a verdade do Pai, não é a verdade dos homens. Os homens, ele veio para enganar, veio para roubar, veio para matar. Então vamos, gente, vamos viver a graça de Deus de graça, sem pagar nada, gente, pelo amor de Deus. As escrituras tá aí para quê? Não é para você brincar com ela, é para você estudar. E você pode estudar sozinho, com o Espírito Santo. Você não precisa ter intermediário. Você não precisa, porque o Papai do céu falou assim: eu vou morrer por você e eu vou fazer uma nova aliança com o meu povo e eu vou deixar o Espírito Santo dirigir. É Ele que dirige a nossa vida. O único pastor que nós temos na nossa vida, gente, acredite, é o Cristo ressuscitado. Ele é o único pastor. Você não pode ir pelos homens. Você tem que ir pelas escrituras, mas você precisa entender o texto, o contexto, o antes e o depois. Você tem que ver o que o Papai do céu fez o antes e depois o depois, para que você possa viver o depois. O que é o depois? Depois da cruz. A nova aliança depois da cruz é só a graça. Não existe outro. Há pessoas que querem viver lei, graça, graça, lei. Não dá. Tem que viver só a graça de Deus de graça. E ponto final. Porque o elo que une eu e você, nós, é o amor em Cristo Jesus. Ele teve amor, ele teve compaixão, ele doou e ele fez tudo de graça. Por isso que se você tem um dom para cantar, um dom para falar da graça de Deus, se você tem esse dom, use para a glória de Deus, use para glorificar o nome do Senhor, mas não cobra.
não cobra, é de graça, porque nós recebemos de graça e dai de graça. Gente, o evangelho genuíno, puro, da graça de Deus de graça, não é complicado. Quem complica é o homem. Por que é o homem? Porque o homem não estuda as escrituras. E muitos estão sabendo da verdade e não quer falar a verdade. E se falar a verdade, quer cobrar. E o povo quer pagar. Mas não é para pagar. Papai do céu falou que na graça de Deus é para nós viver em Efésios 2:8. A graça, fomos salvos pela graça. O que tu vai pagar? Se nós fomos salvos pela graça, para que tu vai querer pagar? Então vamos obedecer a palavra de Deus. O que é obedecer a palavra de Deus? Muitos querem obedecer a palavra de Deus, mas querem viver ela toda, de Gênesis, Apocalipse, Gênesis, e não pode. Porque o papai, ele pagou as 613 leis. Ele pagou os 10 mandamentos. Ele pagou tudo. Por isso que ele falou, vamos viver a graça de Deus de graça. O apóstolo Paulo, ele era perseguidor. Ele perseguia Jesus, ele perseguia os filhos, né? Ele perseguia os cristãos. Quando ele ficou cego e papai do céu fez ele enxergar, aí ele foi o quê? O escolhido para falar da graça de Deus. É isso que está acontecendo neste mundo hoje. Muitos estão mortos espiritualmente, muitos estão cegos espiritualmente, porque não está vendo, enxergando o que o Pai do céu fez na cruz. Deus enviou o único filho para morrer no nosso lugar, para que nós tenhamos vida eterna e vida de abundância e de graça, sem pagar nada. O que o Papai do céu foi para a cruz? Ele pagou? Foi em dinheiro? Não foi. Ele foi por amor a mim, a você, a nós. Ele pagou e foi por amor. Ele pagou tudo, ele fez tudo completo, gente. As pessoas, ela cai nessas coisas dos homens, porque elas não estão estudando as escrituras o antes e o depois. E tem que viver o depois. Eu, como 2 anos agora em março, graças a Deus, eu agradeço todos os dias para o Senhor, que eu vivo a graça de Deus de graça, já vai fazer 2 anos. Por quê? Porque o Papai do céu, ele batizou na cruz, ele reconciliou na cruz, ele justificou na cruz, ele salvou na cruz, ele perdoou na cruz, e nós temos que ter uma mente de Cristo. E qual é essa mente de Cristo? A graça de Deus de graça, o evangelho genuíno puro. Por isso que se você vê alguém cobrando, não pagar. Não pode, não é um evangelho genuíno puro de Cristo. Porque o evangelho genuíno puro de Cristo, não precisamos pagar nada. Por quê? Porque a obra, ela já foi paga e bem paga no nosso lugar lá no madeiro, lá na cruz. Então hoje não se faz obra. Hoje se faz o quê? Falar da graça de Deus, a revelação, para que hoje o povo saia da sinagoga, saia das Babilônias, saia desses sistemas religiosos, saia dessas denominações, saia dessas religiosidades, saia para fora. Por isso que está em Efésios 5,14, saia dela, povo meu, para você não se cúmplice do pecado. Por quê? Porque se eu, a partir do momento, já fui liberta de vez e continuo fazendo o que era antigo, eu não posso fazer. Como Rosana Cruz Jesus Lee já foi liberta do sistema religioso pela revelação da graça de Deus pela palavra, os olhos iluminados pela palavra, o coração tirado o véu antigo pela palavra, eu preciso falar a verdade para vocês. Eu preciso falar que a graça de Deus nas nossas vidas basta. Não precisamos fazer mais nada a não ser viver na graça de Deus de graça,
por meio da fé, por meio do Espírito Santo, em amor uns com os outros, repartindo o pão com aqueles que realmente precisam. Você olha o lado direito, olha o lado esquerdo, vivendo aqui já nesse céu. Papai do céu fez um novo céu e uma nova terra para que nós desfrutamos, reinando ainda em vida, que nem eu estou em vida. Então, reinando ainda em vida, em gozo, em alegria, em paz, em perdão, repartindo pão, em amor, em justiça de Deus. Se a graça de Deus de graça não basta para você, você precisa fazer uma reflexão, uma meditação urgente, e parar de ser enganado pelos homens. O povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque não examina as escrituras. O que é examinar as escrituras? Ver o antes, ver o depois, ver o texto, ver o contexto, ver se isso é para nós. Não, a partir do momento que o Papai do Céu já pagou tudo no nosso lugar, foi tudo consumado, entrega o meu espírito, nós precisamos viver a graça de Deus de graça para não anular tudo que ele fez na cruz, no madeiro, que é 613 leis, incluindo os 10 mandamentos feitos com pedra, tábua de pedra. Hoje não é isso. Hoje é aqui, em carne, no nosso coração. Tira esse véu, tira esses mandamentos que foi feito com tábua de pedra, da lei de Moisés. Tira essas 600 leis, tira a lei, tira tudo que está no teu coração, na tua mente, nos teus olhos, e vive a graça de Deus de graça. Você vai ver a diferença. Tu vai ver a diferença, como é gostoso viver a graça de Deus de graça, apesar de passar por um momento difícil, dificuldade, necessidade, enfermidade. Mas o Papai do Céu fala, ele sempre falou e sempre prometeu que nunca abandonarei. E ele nunca abandona. Você pode passar por um momento difícil. Por isso que ele fala, vive por fé e não por vista dos homens. Por quê? Porque ele disse na palavra, tudo que eu estou falando aqui é na palavra de Deus. Às vezes as pessoas falam assim, ai, você não vai mais para a igreja. Eu falei, pra quê? Se eu estou liberta desse sistema religioso enganador, manipulador, o que eu vou fazer nessas igrejas que eu já fiquei mais de 35 anos enganada? Fazer o quê? Você cúmplice, sendo que o Papai do Céu já me libertou. Hoje eu estou que nem um pássaro livre dos homens e vivendo a graça de Deus na minha vida de graça. Aqui, Papai do Céu habita no meu coração, o templo verdadeiro do Senhor Jesus, Cristo ressuscitado, é o Espírito Santo habitando em nós. A igreja somos nós, o templo somos nós, não é 4 paredes. Papai do Céu não ia para a cruz, pagar todas as 613 leis, os 10 mandamentos, rasgar o véu de cima a baixo. Ele não ia pagar tudo para que nós continuasse assim, não. Uma hora o ministério oculto foi revelado para os filhos, para os escolhidos, para os herdeiros, para aqueles que querem enxergar a verdade do Pai. Quem não quer enxergar a verdade do Pai, vive cego pelos homens, enganados. Eu também vivi. Eu sou uma testemunha viva. Eu vivi enganada há mais de 35 anos. Mas a partir do momento que você é liberta, eu preciso viver a graça de Deus de graça na minha vida. Porque eu sou a igreja. Eu sou o Espírito Santo de Deus, o templo. Não é 4 paredes, gente. O Papai do Céu, ele falou que ia fazer morada. Você sabe o que é morada? Ele vive, ele está vivo, gente. É que o povo não vive por fé, ele vive por vista. Aí por vista é fácil. Qualquer um vai nas lábias e conta, ó, vem cá, faz isso, porque Deus vai... Não, não pode.
Nós precisamos viver o verdadeiro evangelho puro e genuíno de Cristo ressuscitado na nova aliança, no novo pacto, por meio da fé, por meio do Espírito Santo. E só existe na graça de Deus, de graça. Não existe em outro lugar. Em outro lugar só existe baganha. Pessoas que usam o Cristo ressuscitado, que usam o evangelho genuíno para ter lucro. Essas sinagogas e babilônias não é casa de Deus. A casa de Deus somos nós, pessoas. Essas sinagogas, Babilônia, denominações, religiões que dizem ser igreja, elas não são, porque Papai do Céu não habita em templos feitos por mão de homens. Ele habita dentro de nós, aqui no nosso coração. Está em Atos 17, 24. O povo precisa ler mais as escrituras, mas não viver ela toda. Reter o que é bom e viver a graça de Deus de graça, com o apóstolo Paulo, as 14 epístolas, lê as 14 epístolas com o apóstolo Paulo, de Romanos até Hebreu. Você vai ver, pede para o Espírito Santo, pede para Deus, Ele liberta. Eu fui liberta, fiquei mais de 35 anos enganada e hoje estou liberta de vez. E não adianta que esse sistema religioso nunca mais vai me representar. Por quê? Porque quem me representa foi aquele que morreu no meu lugar. Lá na cruz, lá no madeiro, só Ele vai me representar, que é o Cristo ressuscitado na minha vida. É só Ele, mas ninguém. Não adianta vir com isso, com aquilo outro, porque eu já estou vacinada. Eu já estou liberta. Eu já estou. Quando você se liberta de uma vez, você não volta mais atrás. Por quê? Porque é só engano e manipulações. Então, como eu já fui muito enganada, muito manipulada, pensando que eu estava vivendo o verdadeiro Cristo ressuscitado da minha vida, eu não posso mais ser cúmplice. Eu preciso falar a verdade. Que nem Jesus Nazareno carne andou nesta terra e falando a verdade. Os apóstolos Paulo também, principalmente o apóstolo Paulo, que ele foi escolhido para falar da graça, de graça. E tudo que o Papai do Céu fez nessa terra, Ele fez por amor a nós e nunca cobrou nada. Se alguém está cantando, cobrando, está prostituindo a palavra de Deus. Se alguém está falando do evangelho genuíno puro, da graça de Deus, cobrando, ou você pagando, está prostituindo a palavra de Deus e está sendo cúmplice. Vai pesar muito. Por que pesa? Porque não está vivendo o verdadeiro Cristo na tua vida. Aí fica difícil para você viver a graça de Deus de graça, sem pagar nada. Não importa o que nós passamos neste mundo, Papai nunca abandona, Ele sempre cuida. E é tão gostoso você partir desta terra reinando em vida, sabendo da verdade. E muitos estão ouvindo a verdade, mas não quer viver a verdade, quer viver a mentira dos homens. Eu, graças a Deus, já estou. Para a glória de Deus, para glorificar o nome do Senhor. E se tiver nos planos do Senhor, eu vou também escrever meu livro Fé em Deus. Se tiver, tudo vai acontecer, porque é no tempo de Deus. Por isso que eu estou agora em Brusque, Santa Catarina. Fiquei viúva em Itajaí, que eu já falei nos outros meus vídeos. E depois vim para Brusque, casei de novo. E aqui eu tive a revelação da graça de Deus. Foi nessa cidade, nesse estado e nesse país. Então eu tenho que passar para vocês de graça também. Por isso que eu montei esse canal, A Nova Geração, Jesus Ressuscitado. Tem vídeo meu, tem vídeo dos irmãos que já estão libertos, tem louvor em graça. Gente, vamos viver a graça de Deus de graça. Pare de pagar, pare de cobrar. Chega, o Papai do Céu já pagou tudo no nosso lugar, você não precisa pagar nada, você precisa obedecer, vivendo a graça de Deus de graça e ponto final, tá bom? É isso aí, aqui dentro do carro já tá ficando muito quente, calor, eu vou descer, tá? Mas eu vou finalizar, tá bom? Então, tenha um bom dia, tenha uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima quarta-feira, na graça, na paz e no amor em Cristo
ressuscitado de graça. Um ótimo feriado. Aproveita o feriado. Porque você sabe que carnaval não era para, né? Porque carnaval é carnalidade, não tem nada a ver com Cristo ressuscitado. Então, nós estamos neste mundo, mas não precisamos fazer o que o mundo faz. Mas precisamos fazer o que o Cristo ressuscitado quer que nós façamos, que é o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Se você tem o Espírito Santo de Deus, pede direção para Ele, pede para Ele te libertar de vez desse sistema religioso. Pelo amor de Deus, é isso aí, tá bom? Então, vamos aí. Vamos viver a graça de Deus de graça, sem pagar nada. Essa live que eu tô fazendo no Facebook, eu vou gravar, vou editar, vou cortar e depois eu vou pôr no canal do YouTube, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Na graça, na paz, no amor em Cristo ressuscitado. É isso aí, gente. Vamos falar da graça de Deus de graça, sem pagar nada. E para de ser cúmplice, para de pagar. O Papai do Céu já pagou tudo, no meu lugar, no teu lugar, no nosso lugar, tá bom? É isso aí. Beijo, beijo, beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.